paz, hoje é 30 de dezembro de 2020, quarta-feira está começando o Despertando com a Palavra. E o ano está acabando, só falta 2 dias. E no final do ano nada normal e saudável refletirmos sobre o ano que passou. Alguns querem apagar o ano, esquecer que esse ano passou. Outros estão gratos a Deus. Nós devemos fazer isso, agradecer por tudo, em toda e qualquer situação. Esse ano não tem como ser apagado, o que nós temos que ficar é o que nós aprendemos com tudo, que isso nos tornou. Não é possível que diante disso tudo a gente não tenha aprendido a dar valor às coisas mais simples, a aproveitarmos ao máximo, e vivermos e buscarmos mais trabalhar e enriquecer a nossa vida espiritual, que no final é o que conta e o que nos ajuda muito. E nesses 2 últimos Despertando com a Palavra, nós vamos entender, será que nós devemos planejar ou esperar Deus agir? Tem uma música aí do mundo que diz que se você estiver sentado no trono com a boca aberta esperando a morte chegar, nós não devemos ficar assim. A palavra de Deus ela é clara, ela nos orienta a importância de nós planejarmos, de praticarmos. Final de ano é para isso, é o momento de fazer aquele balanço geral. Alguns programas de TV sempre nos mostram o quê? Sempre passa a profissão do ano, novo trabalho, nova função. Fala no início do ano sempre a correria do início de aula. Quantos filhos, o que vão casar, querem ter, se vão construir nova casa, como administrar o orçamento e tantas coisas. Mas o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia tem a nos dizer a respeito dos planos para o futuro? Devemos planejar tudo o que vamos fazer ou deixar que o Espírito de Deus sopre sobre nós e defina nosso futuro? Devemos ser cuidadosos e dimensionar, organizar cada passo da vida ou aguardar o direcionamento de Deus através da sua revelação e da sua vontade? Isso não é fácil de respondermos. Talvez possamos nos surpreender, a maneira como a Bíblia trata dessas questões. A palavra de Deus em Lucas, no capítulo 14, no versículo do 28 ao 32 diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000 homens? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, pedirá um acordo de paz. Veja como a Bíblia, o texto aqui, nós vemos 2 ilustrações que o Senhor Jesus apresenta, não é? Algumas Bíblias falam sobre a parábola do construtor. Tem como título no início. Esse texto ele nos apresenta através de Jesus dessa parábola a importância da gente avaliar, o custo de não planejarmos ou a importância de se planejar. E a importância de sermos discípulos de Jesus. Aquilo que nós começamos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que o Senhor nos alerta, se somos capazes, antes mesmo. Veja, a palavra de Deus ela é tão séria em relação ao planejamento, tão importante, que ela diz assim: se nós não formos capazes de fazer, que a gente nem comece. Se não formos capazes de cumprir um voto, que nossa boca não tenha pressa em falar. Antes pense bem, porque aquilo que iniciamos devemos terminar.
devemos concluir. Por isso que nós devemos calcular bem. Veja como a palavra de Deus diz, a ilustração, que deve se assentar e primeiro calcular. Ele é claro, e nessa pretensão, nessa ilustração, né? Como bons exemplos que nós tínhamos, a necessidade do planejamento e a importância da gente avaliar o quanto tempo a gente vai gastar, o quanto vamos gastar em dinheiro para se fazer aquilo que nós pretendemos. Por isso nós devemos pensar bem antes de fazer qualquer coisa. O final de ano está chegando e você, uma pessoa só planeja quando ela deseja fazer algo. Para a gente realizar, não é um projeto, realizar algo. Na minha igreja a gente sempre faz o projeto de vida de cada ano. Numa atitude de fé nós planejamos, sonhamos, primeiro nós oramos, e é isso que eu tenho para dizer hoje. O Senhor quer que que a gente aprenda, o povo de Deus aprenda a planejar. Se bem que nós somos criados numa sociedade e vivemos em algo que a gente vive meio que uma música secular, né? Deixa a vida me levar, sempre vai deixando as coisas acontecerem. Então nós não trabalhamos em cima da prevenção. Sempre a gente vai no sistema curativo resolver aquilo que está acontecendo. Quando a Bíblia, o Senhor Jesus nos orienta sempre a planejarmos. Mas para a gente planejar bem, planejar direito, a gente precisa ter uma vida de oração. A gente precisa orar, se consagrar e pedir a Deus, Senhor, verdadeiramente. É isso que o Senhor quer para a minha vida, é isso que temos que fazer, pedir a Deus essa orientação, esse discernimento, não é, da palavra de Deus, esse discernimento para depois aplicarmos o nosso projeto. Primeiro nós oramos, nós entregamos, pedimos confirmação do Senhor, que hoje nessa manhã você tem esse entendimento, que você precisa sonhar, você precisa desejar fazer algo, mas você precisa aprender a traçar um plano, a planejar as coisas para que você venha alcançar de uma maneira que você ganhe tempo e gaste menos recurso para alcançar o que você pede tanto a Deus. Porque veja, o agir de Deus é inevitável, mas sempre o Senhor age na vida daquele que se coloca para trabalhar. Primeiro ele chamou Gideão, depois ensinou a Gideão, deu a Gideão um plano. Gideão, vai nessa força, você vai. E ele ensinou a Gideão a peneirar, a fazer um planejamento para ir com o seu exército. Ele começou com milhares e foi para a batalha somente com 300. E através de sua ação, do seu planejamento, da sua oração, da comunicação de Gideão com Deus e alinhamento dos planos dele para com Deus, com o que Deus tinha para a vida dele, para aquela situação, para aquele momento, ele pôde receber a vitória com um número menor, um número pequeno, um exército pequeno. Ainda assim, Gideão foi vitorioso. Que possamos fazer isso em nome de Jesus, termos esse entendimento da necessidade de planejamento. Pessoas que não anotam, não fazem nada e vive reclamando, se queixando de Deus, com Deus. Senhor, minha vida não muda, entra ano, sai ano, eu estou em dívida, eu não sei o que fazer, vivo apagando fogo. Ei, será que não é hora de você aprender a planejar? Colocar num papel, reservar um caderno e orar ao Senhor. Pai, eu quero, eu desejo isso, isso e isso, mas isso é da sua vontade. Fala ao meu coração, Senhor. Peça a Deus discernimento através da oração. E hoje vamos orar em nome de Jesus para entendermos que planejar é melhor do que só esperar. Entenda, missionária, não devemos esperar em Deus, sim, mas o Senhor, Ele age através da nossa ação, da nossa atitude de fé.
planejar é uma atitude de fé. Em nome de Jesus, tenha esse entendimento e esse discernimento para esse penúltimo dia do ano. Que possamos iniciar o ano 2021 com planos, com um planejamento e assim orarmos a Deus para que esse planejamento esteja alinhado com o desejo e a vontade dele para nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, muitas das vezes somos criados sem termos esse ensinamento, esse discernimento, Pai, da necessidade de planejarmos. Mas a Tua palavra, através da parábola do Senhor Jesus, parábola do construtor, nos ensina, Senhor, que ninguém pode pretender construir uma torre, construir uma casa, sem antes se assentar e calcular as despesas e verificar os meios de concluir, para que não se venha a ser envergonhado e deixar o projeto no meio da metade. Ó Senhor, nos ajuda. Senhor, faz com que os nossos planos estejam alinhados à Tua vontade, ao Teu querer para nossas vidas, Pai. E aquilo que não for da Tua vontade, dá-nos discernimento e sabedoria para deixarmos de lado, para modificarmos e alinharmos o nosso desejo, os nossos planos aos Teus planos, Pai, porque assim sabemos que a vitória é certa e assim vamos economizar tempo e recursos financeiros e humanos, ó Pai. Nos ajuda, dai-nos sabedoria, sabedoria de um bom construtor, ó Pai, de um bom guerreiro, de um bom soldado que sabe travar, que sabe fazer e sabe participar das batalhas que lhe são propostas nessa vida. Nos capacita a isso, Senhor, em nome de Jesus. Por isso nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigada, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aprenda em nome de Jesus. Hoje tire um momento, depois desse nosso devocional, alinhe seus pensamentos. Faça seus planos para 2021. Veja o que você não conseguiu em 2020, o que você pode melhorar, onde você pode se capacitar para alcançar o seu sonho. E ore a Deus em nome de Jesus. Entregue todos os seus sonhos e projetos na mão dele, que o melhor sempre vem dele e ele fará o melhor para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. Tenha um bom dia, fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.